Meus irmãos, vamos de pé, lemos a palavra. Segundo Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por podermos assentar na relva e sermos alimentados do pão celeste. Obrigado por podermos ter as Escrituras e nelas encontrarmos tamanha satisfação e consolação, direção. A tua palavra tem as respostas. Que os nossos ouvidos não estejam tapados, que o nosso coração não esteja cerrado, que os nossos olhos não estejam vendados aos ensinos das Escrituras. Que nelas, Senhor, encontremos direção, fortalecimento, que nelas encontremos paz no nosso coração. Senhor, que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós estamos agora, nesse momento à noite, no segundo sermão sobre família, na nossa Semana da Família, que começamos hoje pela manhã. E eu me propus a falar para os irmãos nessa noite sobre um drama que muitos cristãos vivem. E eu vou falar propriamente para o contexto cristão e para a minha congregação. Como criarei meus filhos sem um cônjuge? Uma pessoa pode perder um cônjuge por vários motivos. Isso pode acontecer por viuvez, isso pode acontecer por abandono, pode acontecer por divórcio. E esta pessoa ficar responsável por seus filhos e de modo isso pode trazer muito sofrimento mental, emocional, espiritual para esta pessoa. O apóstolo Paulo nos ensina em Atos, ele ensinou à igreja de Éfeso todo o conselho de Deus. Quando nós falamos de todo o conselho de Deus, nós não estamos falando apenas da dogmática, né, das doutrinas principais, organizadas. Paulo está nos ensinando ali, principalmente aos pastores, aos ministros, e todos os assuntos devem ser ensinados à igreja, à luz da palavra de Deus. Paulo está nos ensinando que as escrituras têm as respostas. A nossa geração, de fato, é uma geração que perdeu as respostas, porque ela perdeu a referência bíblica, ela perdeu a referência do evangelho. Então, de modo triste eu falo isso, mas muitos dos meus irmãos têm procurado respostas no âmbito secular, porque não têm encontrado isso no púlpito de suas igrejas. Não têm encontrado isso no gabinete pastoral dos seus ministros. Não têm encontrado isso em indicações de leituras bíblicas ou de literatura cristã que possam ajudá-las.
Mas as Escrituras falam muito sobre isso. Quando nós falamos, por exemplo, do drama de Agar, vocês se lembram disso? Sara havia se agoniado porque o filho não nascia, e então sugere ao seu marido que ele tomasse Agar, a serva, para que Agar gerasse um filho, e de Agar nasceu o menino chamado Ismael. Posteriormente, o Senhor, com muita misericórdia, ainda atende à promessa, porque a promessa de Deus para o filho que viria a Abraão e a Sara não era apenas um agrado de Deus a Abraão e Sara, era o cumprimento de uma promessa salvadora. Era necessário que Isaac nascesse, porque estava desenhado por Deus todo o desenvolvimento da história da salvação. Desde Adão, e Abraão estava incluso nisso, Isaac e Jacó estavam inclusos nisso. Isaac nasce, há uma desavença mais tarde entre as duas mulheres por causa dos meninos. E então Sara chama seu marido e pede que ele despeça Agar. Aquela é uma parte muito triste do livro do Gênesis. E nós vamos chegar nessa parte nas nossas exposições dominicais pela manhã. Mas é um episódio muito triste e muito comovente, porque Abraão fica com o coração esmagado diante da possibilidade de ter que mandar o seu filho embora. Ele era um filho com uma serva, mas o menino não teve culpa de todas as precipitações ocorridas por parte de sua esposa. E Deus fala com Abraão, dizendo que ele ouça Sara, ouça sua esposa e deixe o menino ir com a mãe. A Escritura vai dizer que ela se retira com o menino, e então ela coloca o menino sentado, se afasta, espera a morte chegar. Porque agora, mesmo uma serva, mesmo não sendo uma esposa legítima, ela estava desamparada. Não tinha para onde ir. Ela estava numa região desértica. Ela estava sem rumo, assim como muitas pessoas, sejam homens ou sejam mulheres, quando não têm um cônjuge para caminhar e conduzir seus filhos na vida, na palavra de Deus, na religião, essas pessoas ficam sem rumo, sem bússola, sem direção. A mesma sensação que existiu em Agar existe hoje. Agar estava em dois desertos. Ela estava num deserto físico e num deserto espiritual. Hoje acontece um deserto apenas espiritual. Mas a Escritura vai dizer naquele episódio que Deus intervém naquela história. Deus fala. Deus vê o menino chorando debaixo da árvore e diz: eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o choro do menino. E Deus faz promessas em relação à vida de Ismael e da sua descendência e de tudo o que viria depois. Hoje nós temos essas promessas de Deus ainda sendo cumpridas a Ismael. O povo árabe é descendente de Ismael. Nós observamos no Novo Testamento, ao que tudo indica, que Timóteo não tinha um pai presente. Não sabemos o motivo, se foi falecimento, se foi abandono ou se ele era um ímpio. A Escritura nos mostra que quem cria Timóteo é sua mãe e sua avó. E Paulo faz uma referência muito interessante àquelas mulheres, dizendo que elas conduziram aquele menino nas sagradas letras, e aquele menino chamado Timóteo, que depois virou um discípulo de Paulo, anteriormente foi discípulo de sua avó e de sua mãe. Duas mulheres que, ao que tudo indica, estavam também sem os seus cônjuges. Todas as vezes que a Escritura vai dizer de uma pessoa que ficou com os filhos desamparada, se refere sempre a uma mulher. Não sei se vocês já perceberam isso. Nunca se refere a um homem, por vários motivos. Os motivos culturais é que era mais fácil para o homem casar-se novamente. Era mais fácil para ele conseguir uma nova esposa. Mais difícil para a mulher com filhos conseguir um novo marido. Mas há algo mais, algo a mais. A figura da mulher nos comunica algo mais profundo. Essas histórias realmente são verídicas, elas não são parábolas, elas não são histórias contadas para ilustrar alguma coisa. Elas aconteceram de fato, mas há algumas nuances nos textos que nós precisamos entender, principalmente nesse que nós estamos lidando agora à noite. O nome dessa mulher não é mencionado. O texto vai dizer que certa mulher. Sabe por quê, irmãos? Não é porque ela não fosse importante.
É porque a história dessa certa mulher é a história de várias outras. Não apenas mulheres, mas homens. Certa mulher é mencionada para que nós nos encaixemos na história, para que o nosso nome seja localizado na história. Em vez de certa mulher, será alguém. Será Ana, será Maria, será Lúcia, será João, será Arnaldo. A Bíblia muitas vezes faz isso. Jesus fazia isso com parábolas, para que nós nos identifiquemos com o personagem, ou com a personagem que está sendo mostrada ali naquele momento. Então, é possível que achemos que a Bíblia não fala nada sobre esse assunto, de como cristãos devem viver diante de uma situação como essa, de ficarem sem um cônjuge por motivos diversos e muitas vezes traumatizados pela morte ou pelo abandono. Há alguns anos eu li um livro de Timothy Keller chamado Justiça Generosa. Eu indico a leitura desse livro. É um livro que trata sobre trabalho diaconal, sobretudo sobre esse tópico. Keller era um dos grandes escritores do século XX, morreu recentemente, e escreveu 2 livros sobre este assunto na área de misericórdias e de socorros. Justiça Generosa é um deles e Ministério de Misericórdia é o segundo que ele escreveu. A tese de doutorado dele foi sobre diaconato na igreja. Ele conta uma história nesse primeiro livro, dizendo que uma viúva com filhos chegou na igreja e pediu socorro, pediu ajuda, porque o seu marido havia falecido, ela não tinha o que comer, a situação estava muito séria, e então o pastor acionou o diaconato da igreja para que socorresse aquela mulher, e a junta diaconal resolveu direcionar a ela certos valores mensais, até que ela se restabelecesse. O detalhe é que essa mulher não era membro da igreja. Ela não fazia parte daquela comunidade. Até então. Ela chegou e pediu ajuda. E isso é algo muito comum nas igrejas. Pessoas que entram nas igrejas e pedem ajuda. Procuram alguém, quero falar com o pastor, quero falar com alguma pessoa responsável. E esses valores começaram a ser direcionados para essa mulher. Certo dia, um dos diáconos estava no shopping e então ele avistou aquela mulher sentada à mesa na frente do quiosque do McDonald's. E ela estava com seus filhos. Não me recordo a quantidade de filhos, mas eram muitos. Eu acho que 4 ou 5 filhos. E todos eles estavam lá com as suas embalagenzinhas do McDonald's, com a batatinha, com o hambúrguer, com o copo de refrigerante. Aquele diácono ficou indignado. Como é que nós direcionamos recursos para essa mulher viúva e ela gasta com McDonald's? Isso é um absurdo, não? E aí eles marcaram reunião da junta com o pastor. E expuseram isso, né, um tanto quanto revoltados, né, e o pastor disse, mas vocês conversaram com ela? Vocês conversaram com ela? Disse, não, nós não falamos com ela ainda. Porque o trâmite da discussão era que aquele valor fosse cortado, né? Não podemos gastar o dinheiro do Senhor desta forma. É irresponsável. Nós dirigimos um valor significativo para que uma mulher se restabeleça com seus filhos na sua vida familiar e ela vá para o shopping comer McDonald's. Tudo. Então um dos diáconos foi conversar com ela, perguntar como é que ela estava. Então disse, eu a vi no shopping com seus filhos, mas não quis me aproximar. Inclusive, vi que vocês estavam comendo McDonald's. Ela disse, sim, nós não temos o hábito de comermos McDonald's, porque nós não temos dinheiro para isso. Mas essa semana tivemos assim um momento de tanta tristeza no nosso lar pela falta do meu marido, e eu procurei de alguma forma trazer algum tipo de alegria aos meus filhos. E eu pude ver, pelo menos por meia hora, eles sorrindo novamente, comendo um lanche do McDonald's. Pergunta que eu faço a vocês agora: você cortava dinheiro? Eu dava tudo para ver a cara do diabo. Ele disse: fique em paz, meu irmão. Nós estamos aqui para ajudá-la no que você precisar.
Esse tipo de atitude de socorro é importante no nosso meio. Há situações diversas e adversas que homens e mulheres que perderam seus cônjuges e criam seus filhos sozinhos, sem a presença de uma outra pessoa, marido ou mulher, é dolorosa. Em alguns casos, abandonos, em outros casos, viuvez, em outros casos, uma viuvez que é difícil de engolir. Um desastre aconteceu, uma enfermidade repentina, imagine um câncer no pâncreas que velozmente devora a vida e a saúde de alguém. Então, meus irmãos, como pastor dessa congregação, eu julgo ser necessário tratarmos desse assunto com instruções bíblicas. Talvez você diga assim, mas eu nem sou casada ou nem sou casado. Você nunca sabe o que vai passar. Certo? Nunca desperdice um sermão ou um ensino que você não se enquadra nele no momento. Porque você nunca sabe quando vai precisar e nunca sabe como Deus está lhe preparando para alguma coisa futura. Seja na sua vida, seja para ajudar outra pessoa. Como ministro, ao estudar esse assunto, eu me lembrei imediatamente de Ezequiel 34, versículo 4. O texto diz: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. O que é que Deus está dizendo em Ezequiel 34 aos pastores? Fortaleça a fraca, leve remédio para a doente, cure a doente com o remédio que é a Sagrada Escritura, ajude aquela que está quebrada, com os ossos quebrados, ligue esses ossos, as desgarradas, traga de volta. Esse é o trabalho de um pastor. Um pastor não está preocupado apenas em subir ao púlpito e pregar para o seu rebanho, ele está preocupado em subir ao púlpito, pregar para o seu rebanho e alcançar os corações, alcançar as dores. É certo que em muitas ocasiões vocês sairão daqui talvez até zangados comigo pela dureza da mensagem. Mas é certo também, a minha oração é essa, em outras ocasiões, vocês saiam daqui consolados e fortalecidos pela palavra de Deus. Nessa passagem, irmãos, nós observamos uma mulher piedosa, que tinha um marido que era discípulo de Eliseu, um homem que era interessado nas coisas de Deus, sustentava sua casa, mas que tinha dívidas e que não foram pagas. Isso não é algo incomum. Eu já vi vários casos acontecerem, de maridos morrerem e as dívidas aparecerem, a mulher nem sabia que existia essas dívidas. Inclusive pessoas devendo ao seu marido que desapareceram completamente do mapa. E aquele homem não tinha nada registrado, nada anotado, nenhuma planilha de Excel, estava tudo na cabeça dele. Então, quando ele parte, automaticamente esses devedores desonestos dizem, nós não vamos pagar mais, ele morreu, né? Morreu, acabou. Mas, por outro lado, aquelas dívidas chegam e aquela mulher está já num estado de fragilidade, com tantas coisas para resolver, com cuidado com os filhos, provendo tantas coisas. Seja do outro lado um homem que perde sua esposa, com filhos pequenos, e agora como é que ele vai fazer isso? Eu me lembro agora de uma fala do pastor Jeremias Pereira, um pastor presbiteriano de Belo Horizonte. Ele disse, eu perdi minha esposa, a primeira esposa, perdi minha esposa, eu tinha 3 filhos. Aqueles meninos choravam no chão de casa, da sala. E eu orava a Deus, dizendo, meu Deus, como eu vou criar 3 meninos pequenos, sem uma esposa, sou pastor de uma igreja. Como é que eu vou cuidar de tudo isso? Como é que eu vou cuidar da alimentação deles, roupa deles, da educação deles, cuidar da igreja, sem ter uma esposa? E ele orava dizendo, Senhor, escute o choro de um servo teu. É uma situação muito dolorosa. E algumas delas, pessoas encontrarão outras pessoas. O Senhor cruzará esses caminhos e elas se casarão. Mas muitas outras ocasiões isso não ocorrerá, por N motivos. Essas pessoas ficarão sozinhas, mas não sem Deus. Não sem Deus. A situação de uma pessoa não determina o final de sua vida. Uma angústia presente, uma dor presente,
não determina o final de sua vida, porque você foi visitado com angústia, com dor e com ausência. Isso não quer dizer que você experimentará isso o resto de sua vida. Muitas vezes nós podemos mergulhar num contexto de solidão, observando apenas que estamos sozinhos, humanamente falando, e nos esquecermos de que a presença fundamental para nós não é de outro humano, mas daquele que criou a todos e a tudo. Essa é a presença fundamental. A Bíblia vai nos ensinar, em vários momentos, o senso comum também vai nos ensinar, a sabedoria popular também vai nos ensinar, e na sabedoria popular nós escutamos um ditado assim, bem conhecido, né? Antes só do que mal acompanhado. Isso não é um versículo não, viu, irmãos? Para não sair por aí dizendo, o pastor pregou naquele versículo antes só do que mal acompanhado. Mas que pastor é esse? Que versículo é esse, né? 1 Thomas, capítulo 2, versículo 8. Eu já disse em outra ocasião aos irmãos, o que define nossa caminhada não é simplesmente a necessidade de que viúvos ou solteiros ou divorciados devem ter, eu preciso ter outra pessoa imediatamente ao meu lado, seja ela quem for. Não é assim que os cristãos pensam. Não é dessa forma que nós procedemos. Toda união em casamento deve ser para a glória de Deus. Mas, acima de tudo, é preciso que nós nos lembremos que Jesus é o marido das viúvas. Ele é o pai dos órfãos. E ele cuida melhor do que qualquer pai vivo. Qualquer pai vivo. Veja o texto, versículo 1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Essa mulher estava pedindo socorro. Como eu disse às crianças, buscar um profeta verdadeiro era buscar uma direção de Deus. O que é que eu faço? Observe que um dos nomes, um dos títulos para profetas no Antigo Testamento está no verso 7. Então foi ela e fez saber a quem? A quem? Homem de Deus. Esse era um título para os profetas. Para esta geração de profetas que é inaugurada com Elias. Embora haja desempenho de profecia, no sentido de palavra de Deus antes de Elias, mas a partir de Elias a coisa muda, há uma evolução, Deus começa a desenvolver com maior amplitude o ministério dos profetas. Elias e Eliseu não foram profetas literários, como Isaías, como Ezequiel, como Jeremias e os profetas menores, mas eles foram de crucial importância para o período dos profetas. Então, buscar um profeta era buscar o socorro de Deus. Era buscar uma orientação da parte de Deus. Veja o dilema dessa mulher. Ela diz, o meu marido era um discípulo. Veja o que ela diz. O meu marido morreu. Teu servo. Ou seja, ele seguia as tuas orientações. Ele era aluno seu, profeta, homem de Deus. E ele morreu, e eu estou só, e eu tenho dívidas, e eles vêm buscar os meus filhos. Ora, se Deus já levou o meu marido, agora será possível que eu vou perder também os meus filhos? Será possível que eu vou perder tudo o que eu tenho, que eu mais amo? Veja o drama dessa mulher. Será possível que essa é a fase da minha vida em que tudo que eu tenho de mais valioso será arrancado de mim? E como essa mulher, não apenas ela, eu e você, não chegaríamos a pensar, mas será possível que Deus já arrancou de mim o marido, vai arrancar também os filhos? Será que você não pensaria assim? Será possível que eu vou ser visitada mais uma vez com uma dor como essa? Porque eu não tenho dinheiro para pagar, meus filhos serão levados. Esse período profético, irmãos, ele era bizarro em vários momentos. Havia até, em alguns momentos da história de Israel, gente matando filho para comer. Era trágico, a fome era grande. Quando nós olhamos para o mundo bíblico, nós vamos ver em vários momentos a fome. Eu vou citar apenas 2 episódios. Primeiro episódio de Abraão, Gênesis 12, 13. Abraão vai para o Egito por causa da fome. Segundo episódio, no livro de Ruth, quando seu marido quando Noemi e seu marido vão para Moabe. Fome também. Então, a fome era
terrível. Nós não sabemos o que é isso. Desse jeito, nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos. Nós reclamamos do quilo do tomate caro. Olhamos um pacote de charque assim, damos tchau. Tchau. Era tão bom naquela época. Charque era comida de pobre. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é a fome desse povo. De não ter onde buscar, de não ter alternativa, de depender apenas de Deus. Nós não sabemos o que era Deus visitar a terra e dizer assim, vai ficar 3 anos sem chover. Os bichos vão morrer. Não vai ter alimento. A lavoura vai à falência. Nós não sabemos. Esse povo sabia. As histórias sobre isso permeavam o imaginário social do povo de Deus em todas as etapas da sua vida. Na verdade, quando você conversa, ainda hoje com os judeus, eles vão demonstrar a você várias histórias do seu povo, trágicas de sofrimento que o povo de Deus sofreu. Essa mulher estava diante dessa situação, então ela disse, eu só tenho um a quem procurar, o profeta. Porque o profeta representa Deus. O que nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, para aqueles que estão sem seus cônjuges e numa situação de falta de direção? A primeira coisa que as Escrituras nos ensinam aqui, procure Deus em primeiro lugar. Procure a palavra de Deus em primeiro lugar. Muitas pessoas não vão entender o que você está falando. Elas vão entender as palavras, mas elas não vão entender seus sentimentos. Elas não têm condição de penetrar nos seus sentimentos. E muitas vezes nós não entendemos isso. E simplesmente dizemos assim, mas ninguém me entende. Mas há coisas dentro de você que você sente, que você passa, que você pensa, que somente Deus vai entender. Somente Ele vai saber falar a coisa certa. Quantas vezes não vimos, não é? A mulher acabou de perder o marido, o homem está sendo velado. Aí chega a outra, bate no ombro e diz assim, ô mulher, assim mesmo. É a vida, né? A gente vem, a gente vai. Né? Vixe, como ele está feio. Ele estava feio, não era? Morreu, né? Tem gente que tem uma capacidade extraordinária de piorar a situação de um enlutado. O que tem de gente que só sabe falar a coisa errada na hora errada é muito grande. E muitas vezes a gente quer buscar as respostas certas no lábio dos homens. Procuremos as respostas nos lábios de Deus. Nos lábios de Deus. A Escritura nos fala muito de sabedoria e procurarmos o sábio, né? Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Agora, conselheiros sábios, viu? Não é qualquer conselheiro. Essa mulher procurou resposta em Deus. Veja o versículo 2. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu. Qual a resposta dela? Hã? Tem nada. Como é que ela podia dizer alguma coisa ao profeta? O que é que você tem, minha irmã, para que eu possa te ajudar de alguma forma? Eu não tenho nada, homem de Deus. Sabe o que é nada? Não tem condição de nada, tá zerado, acabou. Não tem nada aqui. Sua serva não tem nada. E aí, providencialmente, a mulher menciona uma coisa bem curiosa. Eu tenho em casa só uma botija de azeite. Não é? Uma botija de azeite. Imagine que um profeta chegasse na sua casa, numa situação dessa, e perguntasse, o que é que você tem? Eu não tenho nada. Só tem um potezinho com sal, debaixo da pia. Via de regra, né? Clássico, na casa do nordestino, o sal fica debaixo da pia. Ou pendurado na parede, com aquele negocinho, ainda tem na sua casa, aquele negocinho de plástico, com prego na parede, você abre assim. Não, né? Eles são chiques. Imagina, você dizer, eu só tenho isso. Só tenho uma garrafa de óleo aqui. O que a pessoa faz com a garrafa de óleo? Vai assar o quê? Vai assar o quê? Não tem nada. Não tem comida, não tem possibilidade de nada. E parece que Deus gosta disso, né? E é aí que ele entra em algo que é tão insignificante, tão limitado, que parece que não tem proveito nenhum, que parece que não vai servir absolutamente para nada, é algo sem sentido. É dessa limitação que Deus traz abundância. Isso é mostrado várias vezes nas Escrituras. Esse é o mesmo Deus que multiplicou a farinha de uma botija.
É o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes 2 vezes. O que é que Deus precisa? Deus não precisa de nada, irmãos. Deus não precisa de nada, mas Deus gosta de nos mostrar que Ele pode fazer um milagre através de um ponto extremamente limitado. Você pode dizer, eu não tenho nada. E Deus lhe diz, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Você pode dizer, eu não posso nada. E Deus diz, eu posso tudo. Você pode dizer, Senhor, eu não tenho recursos, não tenho nem de onde tirar. A situação está terrível. Deus diz, eu tenho os recursos. Eu cuido de você. Eu abro as portas. Eu multiplico o azeite. Então aquele homem disse, o versículo 3, vá, peça emprestada vasilhas de todos os seus vizinhos, muitas, não poucas. Tudo que você achar de vasilha, pegue e traga para sua casa. Qual o sentido disso, hein? Deus nos mandar fazer coisas que parecem loucura. Deus nos mandar fazer coisas que não tem nenhum sentido. Isso aqui não é um salto no escuro, é fé. Segunda coisa que Deus ensina, a primeira é procure Deus. A segunda coisa, creia. Creia no que Deus disse. Se agarre ao que Deus diz. Irmãos, diante de uma situação como essa, o fato do nome da mulher não ser mencionado é porque eu e você podemos entrar aí nessa história. O que é que você tem? Dívida? O que é que você tem? Solidão? O que é que você tem? Tristeza? Pastor, o que eu tenho na conta é uma tristeza enorme. Se alguém quiser um pix, eu faço agora. Se pudesse fazer pix de dívida, né, irmão? Tanto mulheres como homens enfrentam esse desafio de guiar suas famílias sozinhos. Há pessoas viúvas, mulheres viúvas de maridos vivos, dentro de casa. Há homens viúvos de mulheres vivas dentro de casa. E essas pessoas também sofrem, porque lutam para conduzir a vida segundo Deus, ou conduzir os filhos segundo Deus, dia e noite clamando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não aguento mais, o meu cansaço é muito grande. Eu não tenho saúde mental para isso, não tenho saúde espiritual para isso. E a situação que me cerca é desastrosa. Para mim, eu só vejo escuridão, não vejo um mundo cinzento, sem alegria, eu não consigo rir há muito tempo. Ou aqueles que foram abandonados, talvez até não tiveram filhos, mas sofrem ainda hoje as dores do abandono. O que é que a Escritura diz para essas pessoas? Eu não te deixarei nem te desampararei. É isso que o Senhor diz. Não espere de pessoas o que só Deus pode dar. Não espere de um cônjuge o que somente Deus pode suprir. Deus é fundamental. Entenda o que eu vou dizer no contexto que eu estou dizendo. Um cônjuge não. Você entende? Deus pode tirar minha mulher amanhã de mim. Ele pode levá-la. Ele pode tirar amanhã seu marido de você. Ele pode levá-lo. Deus é fundamental. Nós não somos. Deus é necessário. Nós não somos. E nós precisamos entender isso. Cuidado com as precipitações. Certo? Cuidado com as precipitações. Cuidado com a ansiedade. Não posso ficar assim, preciso me organizar. Preciso arrumar alguém. Deus manda. Se for para acontecer, Deus manda. Espere em Deus. Se não for para acontecer, fique em paz. Porque Ele prepara seu coração
para em meio a tanta dor ou solidão, ele prepara seu coração para que você entenda e possa dizer assim: de nada tenho falta, tendo falta. Entende? Você dizer de nada tenho falta, tendo falta. Mas agora você entendeu que ele é tudo. Ele prepara seu coração para dizer: de nada tenho falta e posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive passar por isso. Passar por isso. Cuidado com as precipitações. A dificuldade de estar sozinho ou sozinha não determina sua destruição. Deus está com você e cuida de você e dos seus. Não é o fim. Se fosse o fim, ele tinha levado você já. Não é o fim. Se você está aqui é porque ele quer que você viva e passe por isso. Mas aqui a colar, mesmo aprendendo tanto, mesmo ouvindo tanto, mesmo lendo tanto, mesmo escutando tantos sermões, a algum momento, numa situação como essa, a gente acaba se perguntando, ou somos tentados a nos perguntarmos: mas por que comigo? Por que comigo? E aí o pregador tem que lhe perguntar: e por que não contigo? Porque o marido dessa mulher era um servo de Deus, irmão. O marido dela era um crente. E ela era casada com um homem crente e Deus tirou o homem. E deixou uma situação difícil para ela. Deus nunca nos soltará numa situação difícil sem ter o necessário para cuidar de nós e nos suprir. Deus nunca nos lançará num calabouço sem mandar mensageiros para nos alimentar. Deus nunca nos levará para uma montanha ou um vale sem mandar aves trazerem comida para nós. Deus nunca deixará de faltar para nós a sua palavra vinda pela boca de um mensageiro. Nunca faltará. O seu pastor nunca faltará. Veja o verso 4. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Ou seja, ele deu toda a orientação, né? Tem a botijazinha, você vai enchendo, viu? As vasilhas. Encheu, você separa. Encheu, você separa. Todas quantas você puder juntar. Encheu, você separa. Agora encha até que ela fique cheia. Faça esse trabalho. Feche sua porta, faça isso com os seus. Porque tem coisas que ele faz em secreto conosco, né? Há certas provisões de Deus. Preste atenção, né? E não é para que os outros vejam, é para que nós vejamos. Certo? Há certos milagres de Deus na nossa casa, e é apenas para a nossa casa. É uma misericórdia, uma graça, uma bênção de Deus para os nossos, para que os nossos vejam. Fecha a porta, fique com seus filhos e faça o trabalho. Faça o trabalho. Houve um milagre ou não, irmãos? Houve. Mas houve trabalho ou não? Houve. Mas o trabalho dela está baseado no milagre de Deus. Trabalhe. Dedique-se. E Deus vai multiplicar os poucos recursos que você tem. E Deus vai suprir todas as necessidades. E as vasilhas serão cheias. Não poucas. Serão cheias. Isto não é uma promessa de prosperidade, é uma promessa de provisão. Ele é provedor. Então, diz o verso 5, partiu, pois dele fechou a porta sobre si, ela fez direitinho, né? Sobre seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, traga mais uma vasilha, e dê mais uma. E o menino disse, não tem vasilha mais. Acabou. E o azeite parou. Deus dá a medida certa. E a torneira fecha.
Já aconteceu isso com você? Deus dá a medida certa, a torneirazinha fechada. Ele manda. E essa não é a primeira vez que acontece, nem aparece nas Escrituras. Ele mandava o maná todos os dias. Era a promessa. Todos os dias. E o povo não precisava juntar, temeroso que fosse faltar. Porque ele ia mandar todos os dias. O que o povo fazia? Juntava. O que acontecia? Apodrecia. Porque com isso Deus estava dizendo também: vocês precisam crer. Irmãos, isso é tão básico, isso é tão, talvez para muitos, né? Tão infantil. Mas é assim. Creia. 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 Creia e creia. Deus vai suprir. Versículo 7 diz, então, ela foi procurar Eliseu e disse a ele o que tinha acontecido. E o profeta disse, ok, você vai pegar todo esse azeite, vai pagar a sua dívida e viva do resto. Comercialize, venda o azeite, faça alguma coisa proveitosa com ele para que você viva com os seus. Escute, nunca abandone Deus por uma perca que você teve. A maior perca que você pode ter ou teria na sua vida era não ter Deus mais. Nunca abandone Deus por uma perca. Sabe, irmãos, Deus entende quando a gente reclama e a gente esperneia. E Ele é tão misericordioso até quando a gente murmura, não é? Deus entende as nossas dores. Ele entende as nossas dores. E tem dia que parece que a gente levanta só para reclamar. Aquele dia que a gente bota na agenda assim, hoje eu vou reclamar, meu irmão. Não tem esse dia, né? Hoje é o dia de eu reclamar. Agora eu vou reclamar até do vento. Eu vou reclamar dizendo que tá frio. Vou reclamar dizendo que eu não gosto de chuva. E se parar a chuva, eu vou dizer que mundo doido é esse, que chove, para e eu fico adoecendo, com crise alérgica. Eu vou reclamar do café que tá frio ou do café que queimou minha língua. Eu vou reclamar do cuscuz que tá duro ou que tá solto demais. Eu vou reclamar de tudo. Eu vou reclamar do menino que tá chorando demais. Eu vou reclamar da minha dor. Eu vou reclamar de tudo. Eu vou reclamar quando eu não consegui estacionar, quando eu fui para a igreja, eu tive que parar muito longe, andar muito. Eu vou passar o dia todo reclamando. Você passa por isso? É um mortal. E você já imaginou como é que Deus fica olhando para você? Ele não se ira, irmãos. Ele é um pai amoroso demais. Eu acho que ele fica olhando para a gente assim, diz, ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse de tantas coisas que eu tenho te poupado. Ah, se você realmente sondasse a minha mente, visto que eu tenho planejado para você e do que virá para você, e das portas que irão se abrir para você, e dos cuidados que eu tenho sobre sua vida, e das pessoas que eu tenho aproximado de você, os nossos olhos às vezes estão cegos diante da bondade de Deus sobre nós. Nós multiplicamos muitas vezes as nossas frases diante de situações de solidão como essa dessa mulher, apenas afirmando que nós estamos sozinhos, que nós não temos ninguém, enquanto Deus está enchendo nossa vida de gente. Essas pessoas estão nos cercando. Elas estão orando por nós. Elas estão mandando uma mensagem. Por que você não estava no culto ontem? Nós sentimos muito sua falta. Nós oramos por você. Essas pessoas perguntam como você está. Os diáconos chegam na sua casa, conversam com você. Deus está cercando você. E você continua dizendo, eu estou só. Estou só. É igual a história daquela mulher que disse assim, eu estou saindo da igreja porque ninguém liga para mim nessa igreja. Eu não posso ficar num lugar onde não há amor. E aí quem está falando com ela é um pastor, na casa dela. Mas por que você tem pensado isso? Ninguém vem me visitar.
Ele disse certo. Eu sou ninguém. Certo. É uma pena. Ninguém veio lhe visitar, né? Mas nunca ninguém veio aqui. Não, uma vez as irmãs da Sociedade de Mulheres vieram aqui, fizeram um culto aqui em casa. Mas também foram só 2 vezes. Certo. Mais alguém veio aqui? Os diáconos vieram uma vez, eu estava passando uma dificuldade. Eles vieram aqui, trouxeram ajuda, medicação. Mas também, fora isso, certo. Mais ninguém veio aqui lhe visitar. Não, ontem 2 presbíteros mandaram mensagem para mim, querendo vir aqui em casa, mas eu não ia estar, eu ia estar trabalhando. Também só foi essa vez mesmo. Certo. Mais alguém? Não, cruzei com as meninas da igreja no shopping, elas perguntaram como é que eu estava. Inclusive me chamaram para lanchar com elas, mas eu não quis ir porque eu não estava me sentindo bem. Não conhecia bem aquele povo. Certo. Você quer sair da igreja mesmo? Quero. Ninguém liga para mim. Eu sou só. É difícil pensar nisso, mas nós precisamos olhar para o nosso próprio coração de modo crítico, irmãos. Será que sou eu que estou impedindo que Deus me alcance com pessoas para cuidar de mim? Nós vivemos numa época de um espírito tão independente. Às vezes as pessoas viveram tantas situações difíceis, sofridas, que ensinou a elas a que elas precisam cuidar de si mesmas sozinhas, sem depender absolutamente de ninguém. Essas pessoas creem em Cristo de verdade, elas são crentes, homens e mulheres. É mais comum nós aceitarmos isso em homens. Para nós não é tão chocante, porque pela força masculina, o homem vai e resolve, né? Ele vai e muda um contexto. Deus deu a ele essa vocação, mas quando nós olhamos isso em mulheres, nós ficamos mais atentos. Mulheres que não querem ajuda, elas não querem ninguém se aproximando, elas querem viver a sua vida, que não querem ninguém se metendo na sua vida. Então elas entram na igreja, elas saem da igreja, elas são crentes. Homens também são crentes. Mas essas pessoas, por causa das circunstâncias, por causa de pecados passados, às vezes de outras pessoas contra elas, em outros momentos, elas se cercaram de um muro, dizendo assim: ninguém penetre. Casa com cão. Bravo. Pitbull por trás dos muros. Não entre. E essas pessoas não estão se abrindo para o cuidado de Deus. Você pode dizer, pastor, tem gente sem noção também. Vocês acham que tem ou não? Tem gente sem noção que só fala bobagem, piora a nossa situação. Vocês acham que tem ou não? Eu acho. Então eu prefiro não ter o cuidado de ninguém por causa dessas pessoas sem noção. Certo? Você acha sábio? Eu nem você não temos como nos fechar a pessoas que não têm sensibilidade ou sabedoria. Nós não temos. Nós vamos lidar com essas pessoas em vários lugares. Nós não temos como simplesmente aniquilar essas pessoas. Imagine se você andasse com um botãozinho na mão, uma pessoa que lhe aperreasse, você delete. A pessoa, pô, sumiu. Seria fácil, né, irmão? Meu Deus, que coisa tão, né? Tecnologia maravilhosa. Me aperreou, delete. Sumiu. Não existe isso. Nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado. Quebrado pelo pecado. Isso acontece comigo e com você há tantas vezes, irmãos, em alguma semana da minha vida que eu estou extremamente desmotivado ou entristecido e de repente eu encontro um irmão da igreja ou uma mensagem dizendo: pastor, aquilo que você falou foi tão encorajador, Deus abençoe sua vida. Você não sabia do que estava acontecendo, mas você estava pregando o que aconteceu na semana e Deus falou comigo isso, isso e isso, e o que estava acontecendo era isso, isso e isso. E aquele negócio desce em mim como um bálsamo assim, sabe? Você, mais uma vez, né? Assim, Deus está olhando para mim. Sim, pessoas que não vão ajudar vão se aproximar, mas pessoas que vão ajudar também vão. Olhe para o bem que Deus está fazendo. Olhe para o bem. E entenda que as pessoas difíceis nos são dadas para que a gente aprenda a sermos mais humildes, mais pacientes. Graças a Deus pelas pessoas difíceis.
seus filhos difíceis, seu cônjuge difícil, seus pais difíceis, seus irmãos difíceis, são instrumentos de Deus para a sua santificação, para que você aprenda a ser mais paciente, mais resoluto, mais resiliente, mais manso, mais crente. É difícil a gente orar, né? Graças a Deus por essa pessoa. Ô Senhor, obrigado pela vida dessa pessoa que tem me trazido tantos problemas, né? É estranho a gente orar desse jeito. Mas Deus faz assim. Segundo lugar, segunda aplicação dessa parte final, aprenda a administrar os recursos vindos do Senhor para cuidar de sua casa. Deus mandará os recursos. Deus abrirá as portas. Aprenda a administrar. Se você vivia com XY há 20 anos, mas Deus só está mandando X hoje, a provisão é X. Provisão é X. Se Deus mandava XYW e hoje é XY, a provisão é XY, e é bondade de Deus, e é bênção de Deus, e é provisão do Senhor. Administre isso como um bom mordomo do Senhor. Deus está cuidando de você. O milagre vai acontecer, ou vai nos alcançar. A provisão do cuidado vai nos alcançar, como aconteceu com aquela mulher. Mas nós precisamos administrar corretamente, seguindo as ordens do Senhor. Muitas vasilhas, traga tudo que você puder, encha as vasilhas. Faça assim, como Deus orienta. Faça desse jeito. Não vá de um lado, não vá para um lado, não vá para o outro. Às vezes Deus nos dá orientação, irmãos, preste atenção nisso. Deus nos dá uma orientação e nós até fazemos, mas fazemos do nosso jeito. Do nosso jeito. Não é? Eu me lembro quando eu acho que eu tinha uns 8 anos, minha mãe disse assim, hoje você vai aprender a lavar os pratos. Você vai lavar os pratos. Tá. Vai lavar os pratos. Eu botei um banquinho, subi, passei água nos pratos e botei os pratos no corredor, cheio de gordura. Aí minha mãe foi lá, tirou os pratos todinho, botou na pia de novo dentro e disse, lava os pratos. Eu disse, mas eu acabei de lavar e fiquei irritado. Eu acabei de lavar, você vai mandar eu lavar de novo? Você não lavou os pratos, você passou água. Não, eu lavei. Não tinha celular naquela época para tirar foto, nem para eu gravar que eu estava lavando. Ela disse, você precisa pegar isso aqui, meu filho, chama-se esponja. E isto aqui, amarelinho, é detergente. Aqui também tem sabão. Você tem que molhar a esponja, você tem que passar no detergente ou detergente nele, ou passar o coisa no sabão e passar nos pratos, tirar toda a gordura e lavar e botar para escorrer. E depois que escorrer, você guarda. Eu disse, mas isso tudo, mãe? Ela disse, é isso tudo. É assim que se faz. Eu fiz pela make-up, passei uns 3 lá e botei tudo de volta. Minha mãe olhou de novo, o prato tá cheio de gordura, você vai lavar de novo. Nós queremos fazer do nosso jeito. Queremos resolver do nosso jeito. A Escritura diz que Jacó sai da casa de seu pai com medo da morte, porque seu irmão havia o ameaçado por causa daquela história do roubo da primogenitura. Vocês se lembram disso, né? Então, ele vai e busca casar-se com uma parente. E o seu sogro o engana. Das duas filhas, vocês conhecem bem a história. E ele fica lá por 20 anos, na casa de Labão. A Escritura diz que o sogro mudou o salário dele várias vezes. E Deus, mesmo assim, abençoando Jacó e multiplicando o seu rebanho. Até que um dia a Escritura diz que Deus vem a Jacó e diz, é tempo de sair da casa de Labão. Saia. Saia da casa de Labão. Ele sai da casa de Labão sem falar com Labão. Saiu do jeito errado. Fez o que Deus tinha dito do jeito errado. É possível que você faça o que Deus está dizendo do jeito errado. E vai dar errado. Depois você fica se perguntando, mas eu não fiz como Deus disse? Do jeito errado. Faça do jeito certo. A provisão de Deus, seu amor, sua misericórdia, são grandes instrumentos visíveis que Deus lhe dá para ensinar aos filhos que ficaram com você. Ensine a eles quando a misericórdia se manifestar. Ensine a eles quando a bênção chegar.
Nós perdemos tantas oportunidades, irmãos. Perdemos muitas, muitas. Nós cremos na provisão, mas quando nós vamos dar a eles, nós dizemos assim, eu estou lhe dando, eu não lhe dei isso aqui? Não, rapaz, eu trabalhei tanto para lhe dar isso aqui. Mas nós cremos que foi Deus que deu a condição a nós, mas a eles nós dizemos que fomos nós que demos a eles. Aproveite as manifestações da misericórdia de Deus para mostrar aos filhos, Deus tem sido misericordioso com a nossa casa. Foi Deus que fez isso. Quando você fizer uma feira, aproveite aquele momento maravilhoso. Abra aqueles armários, abra a geladeira, chame os filhos. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo isso? Foi o Todo-Poderoso. Foi Ele que nos deu. Foi Ele que fez isso por nós. Vocês estão vendo esse remédio aqui que vocês estão tomando? A provisão do Senhor nos alcançou. Deus não tem nos abandonado. Deus tem nos socorrido. Eu lembro quando eu era criança, eu era muito pequeno, acho da idade do meu filho. Eu me lembro dos diáconos visitando a minha casa, irmãos. Eu me lembro disso. Eu me lembro dos diáconos sentados na sala da minha casa e dizendo à minha mãe, pegue as contas. Pegue sua conta de água, sua conta de luz. Nós trouxemos uma cesta básica. O que é que os meninos estão precisando? Eu lembro disso claramente. Eu lembro do ministro da igreja visitando minha casa, conversando com minha mãe. Meu pai não era crente. Eu me lembro de tudo aquilo acontecendo. Eu vi isso acontecendo na igreja. E a igreja cuidando da minha casa. Eu me lembro de mulheres mais maduras na igreja conversando comigo várias vezes quando minha mãe não pôde ir à igreja. Elas sentavam comigo no culto de oração. Os presbíteros me chamavam. Eu me lembro disso claramente. O avô de minha esposa, o presbítero José Persílio. Eu chegava na igreja, o culto era 7h30 na terça-feira, culto de oração. Eu chegava cedo, chegava às 6h30. Tinha um banco, tipo um banco de praça na frente da igreja. E ele dizia, vamos sentar aqui. E ele começava a me contar as histórias dos profetas. A história de Eliseu, de Elias, de Samuel. Ele começava a me dizer as coisas das Escrituras. Ele começava a me perguntar coisas doutrinárias. O que é que você entende por imortalidade? E começava a me doutrinar, a me ensinar ali. A igreja estava vivendo conosco na nossa aflição, porque a minha família vivia uma pobreza terrível nessa época. Meu pai estava em depressão, não conseguia trabalhar. Minha mãe tentava manter as coisas sozinha. E a igreja estava presente. Uma igreja pequena, não perfeita, mas ali Deus nos deu não poucas vasilhas para suprir as necessidades da nossa casa. Cada irmão daquele era uma vasilha cheia de azeite. Cada irmão daquele. Um dia, uma irmã da igreja sentou-se comigo depois de uma escola dominical. E ela disse, sente aqui, meu filho. Você tem tido um interesse que não é muito normal de se ver pela palavra de Deus. Você já leu a Bíblia, você é jovem, eu acho que eu tinha 13 anos. Você já leu a Bíblia toda. Você tem lido livros. Você sente alguma coisa em relação ao ministério da palavra? Foi a primeira vez que alguém me perguntou isso. Eu disse, não. Não, eu disse, não. Você quer ser pastor? Eu disse, não. Quer não. Pouco tempo depois ela me chamou de novo. Naquela época, ela estava muito preocupada com isso. Chamou de novo. Eu já dava uns estudos para a igreja, acho que uns 2 anos depois, 3 anos depois, para jovens, adolescentes, pessoas da escola dominical. E ela disse, você deve ir ao seminário. Eu disse, eu não sei se eu devo ir. Você vai. Deus cuidou de você até agora e vai cuidar daqui para frente, porque Deus tem um interesse muito grande na sua vida, no ministério. Deus não dá ponto sem nó. Ela disse a mim essa frase.
Deus não dá ponto sem nó. E eu digo a vocês hoje, irmãos, Deus não dá ponto sem nó. Para cada luta haverá socorro. Para cada tempo de solidão haverá abundância da presença do Altíssimo na sua vida. Para cada angústia haverá refrigério de Deus. Não desperdice as manifestações da misericórdia. Aproveite a dor, não desperdice seus sofrimentos, ensine seus filhos, chore com eles, ensine-os que a dor é algo que visita o ser humano, ensine-os que a dor é algo que visita uma casa, que o sofrimento visita uma casa. Às vezes nós queremos poupar muito os nossos filhos das dores que alcançam a nossa família. Eles devem aprender sobre o sofrimento. Eles devem aprender sobre a dor e devem aprender a desfrutar da misericórdia no meio da dor. Devem aprender a enxergar as manifestações de Deus, a conseguir ver a mão invisível do Senhor movendo a nossa vida e cuidando de cada um de nós. Eles devem aprender a ver isso. Nós moramos num bairro, numa cidade que eu trabalhei como pastor, e faltava muita energia elétrica, né? Ia colar, você ficava um dia, dois, sem energia. Eu acho que vocês já passaram por isso também. Você passa muito tempo sem energia, de noite, e chega energia, e todo mundo grita, né? É... Chegou a energia, é uma festa, né? Mesma coisa quando chega água, mas a gente está num bairro que não tem água. A água vira ouro, né? Nós celebramos com essas coisas. Celebramos com isso. Quando eu morava em Recife, na minha infância, chegava água em casa a cada 15 dias. Eu me lembro de minha mãe me botando para encher as garrafas de 2 litros. Nós enchíamos embaixo da pia, cheio de garrafas de 2 litros. Enchia tonel, enchia tanque. O que mais tinha em casa era tanque. E quando chegava a água, era o dia de lavar roupa, era o dia de lavar casa, era o dia de fazer tudo. Era uma festa. E aí minha mãe dizia, tá vendo, filho? Deus é bom. Ela não dizia assim, isso é um inferno viver num lugar desse. Como é que a pessoa passa 15 dias sem água? Isso é vida de ninguém, rapaz. E eu dei na minha mãe, foi para viver num lugar desse. Tá vendo a misericórdia de Deus? Eu me lembro quando eu ia para a escola pela manhã, às vezes, eu me lembro disso e isso foi muito impactante. Minha mãe dizia, no dia anterior à noite, toma esse dinheiro, você vai na venda e você vai comprar 6 pães. 6 pães você vai comprar. 2 para você, 2 para o seu irmão, um para mim e um para o seu pai. E eu ia lá e comprava. E voltava. E não foram poucas as ocasiões. E eu vim entender isso muito depois. Quando eu terminava, a gente terminava de comer, eu e meu irmão, duas dragas, né? Dentro de casa, 2 homens. E aí meu irmão dizia, eu quero mais. E eu dizia, eu também quero mais. Irmão, minha mãe ia lá no armário, você lembra aquele negócio de guardar pão? Fechava assim? Lembra? Vocês são antigos também, né? Fechava, você abria, né? Como era o nome daquilo? Pãozeira, né? Minha mãe abria, pegava os 2, dava um a cada um. Aí ela dizia, olhava pra gente e dizia, não pode estragar. Estragar comida é pecado. Como? E eles ficavam sem comer. Muitos anos depois, minha mãe me contou essa história. E eles ficavam sem comer. Deus tem formas belíssimas
para cuidar de nós. Escute, se você está sofrendo, é possível que Deus também use uma pessoa que está sofrendo para lhe fortalecer. Não acho que você é a única pessoa que sofre. Você nem está sozinho, abandonado por Deus, e nem está sozinho no sofrimento. Porque nós temos uma comunidade sofredora que vai caminhando no deserto em peregrinação até chegar lá. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmo 124. O povo ia em peregrinação cantando esse hino. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e a terra. Vamos repetir o último versículo? Versículo 8. Vamos lá. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Ele é o seu Deus. Louvamos, Senhor, por esta noite. Pela tua palavra, por esta porção da história de uma mulher sofredora que o Senhor socorreu, uma viúva que o Senhor amparou, dentre tantas outras histórias que nunca foram contadas na história da humanidade. Essa história é um símbolo de tantas outras que ocorreram, que aconteceram. Talvez, Senhor, não tenhamos a mesma história dessa mulher no nosso meio hoje. É provável que não tenhamos. Mas nós, de alguma forma, nos identificamos com o texto sagrado, porque ele nos mostra a nossa fragilidade, ele nos mostra que somos pó, e há momentos que nós não temos recursos, não temos saídas, que só há problemas, só existem dificuldades ao nosso derredor. Mas o texto também nos mostra, Senhor, que tu não experimentas esses limites, tu não experimentas essas pressões. O Senhor é um Deus todo-poderoso e sabe como manifestar a sabedoria em cada uma de nossas vidas em particular. É certo, Senhor, que esse texto pregado à congregação se manifesta a cada mente e coração de forma distinta, tocando em pontos distintos das vidas particulares dos meus irmãos. Por isso eu te peço que o Senhor os fortaleça e que aqueles que não passam por isso, que não vivem sozinhos, sem um cônjuge, possam ensinar sobre isso. E encontre-se nos seus lábios a sabedoria de Deus para confortar os aflitos, para trazer refrigério aos feridos, para fortalecer os fracos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado. Obrigado pela sabedoria do Espírito Santo. Senhor, que nós te oramos. Amém. Vamos ficar de pé?